Ei, um, dois, testando o som. Eita, boa tarde. Vamos só ver aqui a questão do áudio, conferir se tá tudo ok, se tá tudo beleza. E aí a gente já vai. Beleza. Mais uma tarde, estamos aqui, mais uma quarta-feira. E aí nós estamos ao vivo aí com a galera para fazer mais um treinamento da ferramenta de precificação. Assim como de costume, a gente deixa uns minutinhos aqui para a galera entrar, se conectar. A galera vai mandando, tô entrando, tô chegando, tô atendendo um cliente, já paro, já finalizo, já vou perder um pouquinho, depois eu assisto, não tem problema, é isso aí mesmo. Vamos indo e a gente vai. Tem a galera também que tá com a gente aqui no grupo comentando que já entra, show de bola, vamos indo e as coisas vão evoluindo, tá bom? O David tá com a gente, parceiro, tá sempre junto, obrigado aí pela presença, tá bom? Bom, como de costume a gente deixa uns minutinhos aí pra galera se ajeitar e já efetivamente a gente começa, tá? Mas para otimizar o nosso tempo aí, a gente realmente aproveitar todos os minutos possíveis. Nas últimas conexões a gente falou a respeito de a parte mais inicial, de configurações de regras básicas, né? E nós falamos também sobre regras personalizadas, né? Inclusive demos algumas sugestões, algumas regras que poderiam ser utilizadas inclusive como padrão, como referência, né? Você poderia somar percentuais em cima de regras que você já criou ou substituir, né? Então, se a minha curva ABC tem um padrão de margem de contribuição 15, 12, 10, eu quero nesse anúncio, quando estiver na curva A, eu posso somar ou eu posso substituir, reduzir, enfim, a gente fez isso na prática. Se você que está assistindo esse conteúdo não teve oportunidade de assistir ao vivo na semana passada ou não pôde assistir esse conteúdo ainda, dá um toque pra gente, que a gente encaminha isso para você e você fica por dentro aí, atualizadinho dessas questões, tá bom? Bom, na data de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito ainda sobre regras personalizadas, né? Que eu acho que é um ponto bem importante, tá? Da ferramenta. Mas praticamente a gente vai ir já para uma parte de aplicar, né, de dicas de boas práticas de como você pode usar a ferramenta de precificação. Mais uma vez, né, vão ser só ideias. Se você achar que para o teu negócio precisa ser diferente, né, fique à vontade, mas a ideia aqui também é ajudar com a questão de dicas de usabilidade da ferramenta de precificação, tá? Como de costume, a gente vai fazer sempre ali, né, óbvio, de uma forma resumida, um overview, dar uma repassada naquilo que foi não só conversado em conexões anteriores, mas também pontos importantes que, né, valem a pena relembrar. Só tomar uma aguinha aqui. Relembrar, porque em cima desses pontos, que geralmente são muito importantes, a gente também volta a pensar em estratégias para a utilização da ferramenta, tá bom? Então, sem mais delongas, né? A galera que ainda não pôde conectar com a gente, vai entrando, depois vai assistindo. O pessoal do Grupo Neon também tá com a gente. Abraço aí, Caio, pessoal da Lembo, tamo junto aí. Vambora, vamos que vamos. Vamos para cima, que a gente tem bastante assunto para conversar hoje, tá? Vamos lá, bora para a tela do computador e vamos colocar para rodar esse tema de hoje aí, que também é importantíssimo. Vamos lá, deixa eu só deixar tudo organizado aqui para a gente poder não perder nenhum detalhe, tá? Deixar o nosso velho amigo bloco de notas no jeito também, porque ele é importante, tá? Bom,
Para a gente chegar nesse tema hoje de regras personalizadas, eu só vou repassar alguns pontos bem rápidos aqui, tá? A ferramenta está conectada na API do Mercado Livre, então a gente já sabe que ela vai buscar lá todas as informações de frete, comissão. Você vai fazer ali a sua conexão com o seu banco de custos, né, dos produtos, e obviamente o que vincula uma informação a outra é o código SKU, então o código único que você deixa para aquele produto, tá? E aí, uma vez que você organizou esse vínculo do MLB com o SKU, fica mais fácil, porque você pode ter 5, 10, 15 anúncios do mesmo produto, com estratégias diferentes, com regras diferentes, mas todos eles vão mostrar ali para você de forma muito rápida qual é a margem de contribuição, qual que é o lucro que realmente você está tendo naquele produto. Então, acho que a primeira, né, já vamos colocar aqui, a primeira leitura que a gente pode fazer sobre a ferramenta é a parte de informações, né, informações relacionadas à margem de lucro que você está tendo dentro da tua operação no Mercado Livre. Então, se você não ligar regra nenhuma, se você não ligar o robô para ganhar catálogo, se você não ativar a promoção pela ferramenta, se você não fizer nada disso, você tem o benefício de acompanhar qual é a margem de lucro que você está tendo de forma instantânea, né? Porque aí você pode colocar a ferramenta, por exemplo, ela permite fazer atualização a cada 1 hora, tá? Mas vamos supor que já como uma recomendação aqui, a gente deixe a leitura para você fazer a cada 2 horas a atualização. Então, se por um acaso entrou uma promoção, se por um acaso você mesmo aplicou alguma coisa, ou mudou o custo do seu produto, ou o Mercado Livre mudou o frete da mercadoria e tal, você tem essa informação sem precisar fazer conta nenhuma a cada 2 horas nessa planilha que a gente tem, né, nessa ferramenta automatizada. Então, as informações de margem de lucro em real time, eu acho que é o ponto de partida, assim, o ponto inicial, né? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu vou pegar uma base aqui, deixa eu ver o que a gente tem aqui aberto. Ó, então, ela carregou às 2 da tarde, né? Então, ela deve estar a cada 2 horas, então ela vai carregar de novo agora 4 e pouco. Então, eu sei qual que é a margem de contribuição que eu estou tendo em cada um dos meus anúncios. É óbvio, os que estão sem custo, não encontrou custo no banco de custos, precisa ser tratado. Desculpa, eu falei na coluna M, é a ação que ela vai fazer, né? Na coluna I é onde a gente vê a margem de contribuição atual, e também a gente tem aqui na coluna AU essa mesma informação. Então, voltando para o bloco de notas. Não estou usando nada da API de atualização automática, né, de envio para o Mercado Livre automático, mas eu posso tomar decisões de acordo com as informações que eu tenho. Por que eu estou fazendo, em tese, uma pequena pausa aqui sobre esse tema? Porque é o seguinte, eu acho que antes mesmo de você pensar em regras personalizadas, antes mesmo de você avançar em fazer margem por curva, você deve ter uma leitura de quanto cada anúncio te entrega, de quanto cada anúncio já vem te entregando. Porque a partir do momento que você instala essa ferramenta, você tem ali também o histórico de quantas peças você vendeu nos últimos 30, 60 e 90 dias. Eu acho que o histórico do produto, mais a sua informação, né, de estoque, se você está fazendo boas negociações, enfim, o momento atual daquele anúncio, né, se é catálogo, se não é, se você conseguiu colocar ele ali com bons ingredientes de alta performance, vão fazer com que você tenha facilidade de gerar, de criar uma regra personalizada para ele. Porque se for para simplesmente pegar a ferramenta e de repente ali só pela curva ABC você fazer uma separação, vai ficar um pouco vago, tá? Porque às vezes um anúncio é um anúncio de curva A porque ele está vendendo bem nesse momento, mas é um catálogo que você só está sendo curva A com ele essa semana porque o seu concorrente está sem estoque. E aí, na verdade, ele não é um curva A da sua operação, ele é um curva A momentâneo e você precisa saber identificar até para poder separar ali no seu bloco de anúncios, tá bom? Então, só para finalizar essa parte de informações relacionadas à margem de lucro, que é o que a gente sugere, né, que você logo no começo da sua
da sua instalação, após a instalação da ferramenta, você tenha saiba usar, né, da melhor forma a usabilidade da ferramenta. Então vamos lá, vou pegar aqui a base de novo, essa base que a gente está usando como teste. Parte de filtros. Como é que eu faço filtros na ferramenta? Primeiro, você vai selecionar a linha 4, tá? E aí você vai clicar nesse filtrinho aqui, ó. Tá? Com esse filtrinho ativo, todas essas informações aqui viram filtro para você. Então, exemplo, poxa, eu quero pegar os meus anúncios que estão com a margem de contribuição ruim. Então, eu posso pegar e selecionar classificar aqui de Z a A, que ele vai me trazer desde a melhor margem, claro que isso aqui, acho que ainda está faltando precificar, né, os anúncios de catálogo foram criados a 10 mil, depois vai ser precificado, né, mas enfim, seria bom se desse para vender com essa margem. A partir do momento, então, que a gente faz... tem bastante, hein? Peraí. Aqui acho que já começa a ser. Enfim, dependente do valor que vai aparecer para você, vamos colocar o contrário. Vamos pôr do negativo pro positivo. Então, daquilo que está vendendo com margem de contribuição não saudável. Já é uma primeira informação. Então, você pegar esses anúncios aqui que você está vendendo no negativo, ou seja, você está pagando para vender, e você fazer o trabalho de reanálise disso aqui. Pô, será que está certo? Será que o meu custo está certo? Será que realmente eu estou fazendo isso aqui porque eu quero girar esse produto e tirar da frente? Pode ser, tá? Então, o tempo todo você tem possibilidade de fazer esses filtros, porque eles vão ajudar. Então, filtro mais a classificação, conforme eu coloquei aqui, tá? Tá, eu quero voltar ela pro padrão, tá? Eu fiz o filtro aqui, agora eu quero voltar ela pro padrão. Você pode simplesmente vir e reatualizar ela, que aí, né, ela, de acordo com as informações do banco de dados, ela recalcula de novo e coloca na curva ABC do jeito que estava. Ou você pode vir aqui, ó, no registro de vendas e colocar, se for por faturamento, você reclassifica por faturamento. Se você tiver escolhido número de vendas, você coloca por número de vendas, tá? Então, ó, opa, aqui é o contrário, né? Então tem que ser de ZA, que é do maior pro menor. Pronto, então ela já está reclassificado da forma inicial, mas acho que esse aqui está por faturamento, por isso que ele deu curvas ali distintas, né? Vamos ver aqui, ó. Não. Bom, aqui também dá, né? Se você fizer a curva ABC aqui, a diferença é que aqui ele vai classificar só a curva, ele não vai colocar do maior para o menor. Não sei como é que essa conta foi cadastrada, a base dela, depois eu só preciso validar. Mas enfim, então você pode voltar esse filtro, ou você pode simplesmente vir aqui e pedir para reatualizar, que ela recalcula isso de acordo com a atualização do banco de dados, tá bom? Vamos lá. Então a parte de filtros é tranquila, acho que vamos ter vários momentos que a gente vai precisar analisar com mais propriedade esses filtros, porque acho que tem bastante informação legal que dá para fazer, tanto a nível de ordenação ou a nível de filtro mesmo. Quero buscar uma informação específica, né? Buscar um anúncio específico, igual por exemplo, ó, tô mexendo com um produto e eu quero, vamos pegar aqui alguma coisa só para exemplificar, eu quero colocar ele sozinho lá na grid da ferramenta, da planilha, para poder enxergar exatamente a lucratividade, enfim, fazer uma análise específica, tá bom? Você pode pegar o MLB, pode copiar do próprio Mercado Livre, tá? E aí dentro da ferramenta você pode selecionar o intervalo aqui, ó, do MLB e com o Ctrl H, depois o Ctrl V, você pode procurar. Ó, ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque eu acho que eu não coloquei o MLB aqui na frente. Que aí ele está procurando de forma exata, né? Não encontrou também. Vamos entender. Pera aí. Se eu peguei da conta certa aqui. Às vezes é o anúncio, a variação. Será? Vamos pegar esse aqui só para testar. Testar de novo. Eita, vamos ver o que está acontecendo. Será que ela está atualizando? Acho que não, né? Deixa eu dar um filtro aqui. Ah, tá. Estou misturando duas bases. São duas contas diferentes. Desculpa, peguei uma base. Estou misturando uma base com a outra aqui.
São bases distintas. Disfarça. Mas enfim, na hora que você fizer o filtro aqui, dessa mesma maneira, tá? Busca lá na tua lista do Mercado Livre, que são duas contas, tem uma conta da loja oficial e uma conta da revenda mesmo, né? Essa empresa aqui, eles trabalham com uma loja oficial guarda-chuva, então são várias contas vendendo dentro de uma, né? Dentro de uma loja oficial. Então acaba que os MLBs aqui nesse momento não vai bater, porque ele está buscando os MLBs da loja que revende, não dentro da base aqui, tá? Mas enfim, se você fizer dessa mesma forma aí, ó, dando um Ctrl H aqui, tá? Você vai conseguir também buscar esse anúncio dentro da sua planilha. Eu recomendo você selecionar o intervalo, né? Porque aí fica mais fácil para você chegar nesse anúncio. E da mesma forma, se você quiser fazer filtro, né? Então selecionar aqui um SKU específico, enfim, dá para você chegar nesse mesmo resultado com o filtro ou o buscar da ferramenta, tá bom? Bom, as informações iniciais de usabilidade, a gente também vai fazendo isso aí semanalmente, tá? Para ir, né, ajudando aí na utilização dessa ferramenta. Você pode filtrar por data de criação, então quero ver os meus anúncios, como é que está a performance dos anúncios que foram criados recentemente. Então você vem aqui, seleciona a linha 4, né, faz o filtro e pede para ele ordenar aqui, ó, né, classificar de A a Z ou de Z a A, depende se você quer ver do mais antigo para o mais recente ou do mais recente para o mais antigo. Você também consegue ter essas informações. Então, mais uma vez, a ferramenta, eu entendo que ela tem 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar seria a informação em tempo real, a informação ali de forma muito rápida, fresca, sem você precisar fazer muita conta. Depois, ela tem a parte de criações de regras e estratégias de mercado. Então, eu posso ser um ganhador absoluto de um catálogo, sempre no melhor preço necessário, né? No mínimo necessário. Às vezes eu vou precisar ser mais competitivo em 10 dias do mês, mas nos outros 20 que acabou o estoque do meu concorrente, eu não preciso ser tão competitivo. E isso, em vez de você fazer isso manualmente lá, a ferramenta pode fazer por você. Para isso, você precisa configurar regras. Então, por isso que eu acho que a etapa número 2 ali, o segundo pilar número 2, é essa construção dessas regras em cada um dos seus anúncios. E o terceiro grande pilar, eu acho que é a questão de aceitar as promoções, né? Porque isso realmente, manualmente, toma muito tempo, faz com que você esteja cada vez mais dependente de vender só depois que você tem tempo para ir lá e aplicar suas promoções, porque isso é um fato, tá bom? Isso é um fato. O anúncio sem promoção não é que dificilmente vai vender, eu acho que não existe essa, mas a possibilidade dele vender, com certeza, é muito, 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 muito menor do que um anúncio com promoção, porque o próprio algoritmo, né, já trata isso de uma maneira diferente. Então, a visibilidade de um anúncio promocionado com um anúncio sem promoção é muito real e ela é muito distante, assim, né? A gente consegue ver isso muito claramente com poucos minutos de usabilidade no dia a dia na ferramenta, você acaba percebendo isso, tá bom? E aí que a gente entra, então, numa etapa que a gente vai falar hoje, tá? Após esse entendimento aí de como eu posso utilizar a ferramenta para fazer leitura de informações, né, e usar ela no meu dia a dia, eu entro para a questão das regras personalizadas. Então, vamos lá. As regras personalizadas, hoje eu já vou entrar com uma dica, tá? Que é uma leitura que a gente faz aí, inclusive, a longo prazo, tá? A gente explicou nas reuniões anteriores sobre curva ABC, sobre acréscimo de margem fixa e tudo mais. Mas eu acho que a criação de regra por curva ABC, ela nesse começo da sua utilização, ela pode ser um pouco confusa. Tá? Ela pode te trazer ali algumas questões onde você precisa ter mais usabilidade, ter um pouquinho mais de prática para criar boas regras. Então eu vou fazer uma simulação aqui como se a gente fosse utilizar, tá? E é o que eu recomendo como dica, o começo da ferramenta com margem fixa. Tá? Por quê? A gente recomenda que após a sua instalação, você não ligue o piloto automático logo de cara, né? O piloto automático é aquele que manda as informações em real time lá para o Mercado Livre.
Por quê? Eu acho que até você terminar de configurar tudo, você vai estar mandando informação que você ainda não conferiu. Né? Você vai estar mandando regras que você só criou uma geral. Ah, todos os meus anúncios eu quero regra fixa de 15%. Aí tudo bem. Catálogo, não catálogo, ou 15 fixo e se for catálogo vai até 5. Mas pô, vai que tem algum catálogo outro ali que 5 é uma margem muito pequena. Às vezes é um produto com ticket médio menor e tal. Então eu acho que para você ligar a parte de comunicação do preço com o Mercado Livre, eu recomendo que você pegue algumas semanas ali para olhar os seus anúncios, né, fazer algumas coisas mais personalizadas, entender a utilização da ferramenta e depois sim aplicar essa etapa de comunicação com o Mercado Livre, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui hoje, desligado a API de preços, tá? Desligado o envio, melhor, né? Então vou colocar aqui o envio de preços. Depois, esse é um cenário A que a gente vai colocar. Depois, no cenário B, ligado o envio de preços para anúncio de catálogo, que eu acho que aqui já entra uma situação que é um pouquinho mais tranquila, tendo em vista que o catálogo, se você não tiver uma boa oferta e não for competitivo, dificilmente você vai vender. Ponto. Podemos parar aqui. Então, acho que como a API, a ferramenta, desculpa, permite que você separe essas questões, então 100% offline, tá? Com o envio totalmente desligado. Depois ligue só os catálogos e por último a gente pode ligar o que seria o envio total, né? Que seria ligar o envio de preços total. Que aí ele vai mandar os preços por Mercado Livre, tanto de catálogo quanto dos seus anúncios tradicionais, tá? E aí, obviamente, eu já vou explicar que eu acho que tem aqui algumas estratégias que a gente pode utilizar na hora que a gente chegar nessa base da linha C aqui. Nesse momento nós estamos desligado a parte de envios, tá? E a gente configurou uma margem fixa lá de 15% e vamos colocar 10% para catálogo, beleza? Então, se você está assistindo esse conteúdo e, pô, eu não sei o que é anúncio tradicional e eu não sei o que é anúncio de catálogo, dá uma garimpada aí, né, nos nossos vídeos e tal, que a gente sempre encaminha para vocês assistirem, porque você vai conseguir identificar, até porque no Mercado Livre, se você tem um anúncio tradicional e ele está vinculado a de catálogo, a regra que vale é do catálogo. Tanto é que se você mexer no preço de um, automaticamente mexe no outro e assim sucessivamente, tá? Nem publicidade você consegue fazer para um anúncio tradicional que está vinculado a catálogo. Ele só vai deixar você fazer publicidade do catálogo, tá? Isso dia 16/7 a gente está falando. Pode ser que amanhã ou depois o Mercado Livre mude, mas essa é a informação real que a gente tem, tá? Então, para usar dessa forma aqui, você configurou isso aqui como exemplo, tá? Como estou usando óbvio como exemplo, você que vai decidir a margem para o teu negócio. E o que dá para fazer então com o envio de preço desligado? Cara, dá para fazer filtros para encontrar catálogos com margem e perdendo. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar isso agora para vocês. Tá? Então, configurei a planilha, liguei, né, a integração, fiz as primeiras etapas, mas não consegui criar as regras ainda, ou seja, eu estou trabalhando com a parte de envio de preço offline, estou só usando a ferramenta para ver informações. Mas como a gente pode enviar preços avulsos, digamos assim, o que você poderia fazer? Você pode vir, faz o filtro, vem aqui nessa coluna, ó, tem uma coluna aqui ó, chamada AW, que você consegue encontrar anúncios de catálogo que você está perdendo, mas você está apto para vencer. Ou seja, de acordo com a margem de contribuição que você configurou para o catálogo, ele vai mostrar vários catálogos, inclusive essa conta tem bastante, tá? Vários catálogos que ele está perdendo e tem margem para ganhar. Como exemplo, esse aqui, ele está perdendo esse catálogo para o concorrente dele que está vendendo a R$ 26,30, tá? Só que se ele abaixar para R$ 25,51, o dele hoje está R$ 31,40, né? Tá dando uma margem de 27,16% de contribuição. Só que o concorrente dele está mais agressivo, né?
É lógico, a gente está aqui com o intuito, e óbvio que é como exemplo, não falando o que você tem que fazer, porque aí quem manda no teu negócio é você. Às vezes, não, baixar preço para mim não é uma estratégia, eu não vou, a minha margem é 27 e acabou. Ok, então você também tem aqui na frente, ó, na linha de impulsionadores, o porquê que você não ganha o catálogo com 31,40 contra o seu concorrente de 26. Primeiro, nem o seu nem o dele é full. E isso já é um ponto bem importante. Se seu anúncio fosse full, ganharia uma valorização diante do algoritmo e, obviamente, não vou garantir, porque isso aqui depende da categoria, depende do produto, depende da reputação da sua conta, mas às vezes, com uma diferença dessa aqui, ó, de 26 para 31, pode ser que você ganharia esse catálogo mesmo vendendo mais caro. Por quê? Porque você está oferecendo uma logística melhor no teu anúncio. Isso, cara, é muito fato, a gente vê o tempo todo isso acontecer. Tá? Então, esses impulsionadores aqui de relevância, logística, parcelamento sem juros, frete grátis. No caso, os dois aqui estão oferecendo o frete grátis, né? O envio na coleta e os envios no mesmo dia, no caso. Né? Nesse caso aqui ele não está oferecendo, né? O dele não tem essa possibilidade na conta lá. Então, o concorrente... tem um ponto a menos aqui, que você, 2 na verdade, tá? Mas como a diferença de preço aqui é grande, né, de 26 para 31, o Mercado Livre ainda entende que o anúncio dele é melhor do que o teu. Então, ele precisaria baixar para 25,51, tá? Para poder ser ganhador desse catálogo. Se aqui, porque quando é parcelamento sem juros, significa que o anúncio do seu anúncio é premium e o dele é clássico, tá vendo? Se o seu anúncio fosse clássico também, de repente você até tem esse deixa eu ver se tem, vamos testar. Estamos aqui para testar. SKU 125. Vamos ver se tem anúncio clássico desse produto. Talvez não tenha, né? Opa, clássico, tá aqui, ó. Acho que agora aqui a gente vai conseguir explicar algumas coisas, né? Ah, tá. 26 e 20. É que esse aqui ainda não foi precificado, tá com preço inicial de publicação, né? Ainda falta ver o ajuste de precificação, também não vai dar para usar como referência. Porque nesse caso aqui ele está passando de 78, então ele está oferecendo frete grátis por conta da loja. Então ele também dá uma valorização nisso. Então basicamente só precisaria baixar 10 centavos aqui, ó, do ganhador do catálogo, né? É sempre bom ficar de olho, né? Porque o Mercado Livre, a gente fala que é uma regra que não tem muitas regras, né? Às vezes eles dão uma bugadinha ali também na leitura da API deles, do catálogo deles, e acaba uma situação dessa. O correto seria o Premium, né? Que seria esse cara aqui, eu poder vender mais caro do que o clássico. Aqui ele teria que estar pedindo para eu abaixar mais. Só que eu estou entendendo que aqui é porque, como é acima, o preço do anúncio atual é acima de 78, é a loja que está bancando esse frete. Então ele está entendendo que se eu chegar em 26,20, que é até maior do que 25,51, eu já ganharia o catálogo com esse anúncio aqui, mesmo ele sendo clássico e oferecendo um parcelamento, não oferecendo um parcelamento sem juros, tá? Bom, mas deu para comparar aqui, deu para ver também mais uma função, né, que você pode fazer um filtro por SKU e aí você já vê todas as informações, se você já tem o clássico ou não, se você às vezes tem esse produto no full ou não. Às vezes é o mesmo produto, mas você tem 4, 5 anúncios. E aí, de repente, para tomar a decisão, você pode analisar o bloco como um todo e não analisar só o anúncio que está na sua frente, tá? Então, acho que isso aqui é mais um fator positivo, beleza? Bom, então a gente falou sobre a primeira situação aqui, que é encontrar, através de filtros, catálogos que você esteja ainda com margem, de acordo das regras que você mesmo estipulou, né, que você mesmo colocou, e você possa fazer essa tratativa, né, entender ali certinho esses valores, se está realmente dentro da sua margem, para você mandar para o Mercado Livre. Então vamos supor que ele fosse fazer o envio para o Mercado Livre, tá? Vamos lá. Então ele não está usando o envio de preços automático. Ele pode selecionar esse anúncio aqui, ó, através da coluna Q, tá? Ah, mas eu já analisei 10, 20. Pode selecionar. Quantos você selecionar aqui, tá? Ele até mostra a quantidade que você está selecionando aqui em cima, para você não se perder.
Você vem dentro de ações, enviar... cadê? Ó? Envio automático, não... Aqui, ó, enviar ao Mercado Livre a precificação dos anúncios selecionados. Então, você faz o envio para o Mercado Livre apenas desses caras aqui que você selecionou, tá? É óbvio que... Qual que é o ponto positivo do piloto automático ligado? Que beleza, você ajustou agora, você passa a ser o ganhador daquele catálogo. Mas vamos colocar duas possibilidades. O cara baixa também, sei lá, amanhã ou hoje à noite ele abaixa esse produto, você volta a perder no catálogo, tá? E aí, lógico, se você fez isso e está desligado o envio automático, né? Se você criou as regras, mas está desligado o envio automático, você teria que voltar aqui no dia seguinte, ou assim que você vê essa situação que você voltou a perder, e fazer de novo esse envio lá pro Mercado Livre, tá? Por isso que eu já deixo esse gatilho da situação de ir para a próxima situação, né? Para a próxima etapa, que seria ligar o que for catálogo. Então, pô, analisei ali os catálogos, vi se tem catálogo que eu preciso colocar uma margem diferente, vi se tem catálogo da minha marca própria. Às vezes você tem, talvez não sua marca própria, mas um catálogo próprio que você esteja sozinho. E aí a gente tem outros filtros aqui também que você pode identificar isso, tá? Você pode vir aqui, ó, na coluna H e colocar aqui, ó, sem concorrentes. Sem concorre, ele já puxa, ó. Aqui ele vai mostrar todos os catálogos dessa conta que ele está ganhando com uma publicação, ou até mais de uma, mas ele não tem concorrente. Tá vendo? Então, esse filtro aqui é muito legal, porque é um catálogo e você não está disputando com ninguém. Então, às vezes, dá para ter uma margem de lucro um pouquinho melhor, tá? Já fica a informação, tá? Que acho que isso é extremamente importante. Se for catálogo, eu já falei disso numa live anterior, tá? Ou na outra, não me recordo. Se for catálogo e não tiver concorrente, a ferramenta automaticamente ela desliga a disputa por preço. É óbvio, se eu não tenho um concorrente, não tem por que eu ficar disputando o preço com ninguém. Logo, ela entra na sua regra geral. Então, ficou sem concorrente no catálogo, ele parte para a regra geral, que é aquela lá que você pode configurar por curva ABC ou por uma margem fixa. Vamos supor, mais uma vez, ó, se nós estivermos usando essa linha de raciocínio aqui, uma margem fixa para anúncios tradicionais, tá? Ou regra geral, né? Acho que a ideia aqui seria tradicional, mas também entraria como regra geral. E 10 quando for catálogo, a partir do momento que é um catálogo e não tem concorrente, ele já muda a leitura da ferramenta para você vender com 15% de margem, tá? Andrei, então a gente tem só pontos positivos para falar? Não, a gente teria aqui também uma leitura que talvez seja negativa, porque quando ele subir, vamos supor que ele esteja vendendo por R$100, e aí estaria dando margem de 10. Saiu o seu concorrente, acabou o estoque dele, ou é um anúncio que é um catálogo próprio seu, né? O Mercado Livre catalogou uma oferta sua, então você está sozinho. Aqui, se ele fizer essa crescente, né, de margem de contribuição, provavelmente vai ficar sem promoção, porque ele saiu de um valor, ele aumentou e ele já aumenta para a margem ideal. Então tá vendendo por 100, vamos supor que, né, R$100 seria a margem de 10% e 110 seria a margem de 15%. Só exemplo aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Ele ficaria como 110, mas ficaria sem promoção. Então, qual que é outra dica de usabilidade que eu deixo, tá bom? Em fazer filtros para encontrar catálogos sem concorrente e aplicar promoção. Esse e aplicar promoção, existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Você pode criar uma regra personalizada falando que você aceita uma redução de, por exemplo, 5% de margem, e aí ele vai ver se tem alguma promoção que encaixa ali nessa distância e ele ativa a promoção, tá? Ou, como ele não iria ativar a promoção porque ele chegou já em 15%, né? Porque ele vai desligar ali a sua disputa por preço, você pode simplesmente ir lá no painel do Mercado Livre e ativar a promoção
mais barata que tiver, fazer manualmente lá. A gente usa um hub, né, que é muito bom para isso, que é o shopping de preços, que eu consigo pegar todos esses meus anúncios, fazer um filtro com ele lá também, através do MLB, tá? Não vou fazer isso agora, tá? Mas numa... Bom, acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou mostrar porque é uma outra ferramenta. Eu vou fazer porque tem gente que tem disponível, tem gente que não tem gente que gosta de usar o shopping, tem gente que não gosta. Mas eu vou deixar aqui porque é só uma leitura, né? Então vamos supor que eu tenha... Eu falei de não mostrar agora para não fugir do assunto, mas acho que o assunto é esse, né? Então se o assunto é esse, a gente tem que mostrar. Então vamos supor que esse aqui sejam os anúncios que eu queira ativar a promoção em massa, tá? O que dá para fazer? Dá para você vir através do shopping de preços. Ah, André, mas a ferramenta não vai aceitar? Eu estou explicando. A ferramenta não ativaria essa promoção? Eu falei que você pode reduzir a margem e se, né, como ela subiu para 15 e ela já está no ideal, ela não vai ativar uma promoção, porque ela já chegou no 15 sem promoção, tá? A não ser que você coloque, por exemplo, nesses anúncios de catálogo que você não tem concorrente, você cria uma regra personalizada, aí tagueia, né? Faz o vínculo da regra, coloca essa regra um pouco para cima, o preço primeiro, espera ela atualizar e depois tira essa tag para ela voltar para 15. Pode ser. Sobe uma tag especial lá, uma tag personalizada de regra para 25%, por exemplo. Aí ele vai subir o preço do teu anúncio. Você espera um pouco, porque o Mercado Livre precisa reindexar esses números, não dá para fazer isso no mesmo dia, geralmente. E depois você tira essa tag para ela poder aceitar a promoção automática. Mas eu acho que isso é mais trabalhoso e por isso que a gente sempre fala de utilizar aí, né, mais de uma ferramenta, porque você precisa ganhar escala, tá? Aqui é simples, na verdade, tá? Para poder usar o shopping lá, você vai pegar os MLBs e você vai colocar uma vírgula entre um MLB e outro. Eles, obviamente, precisam estar na horizontal, assim, né? Ó. Precisam estar assim, ó. Tem até um jeitinho fácil de fazer isso por planilha, quando é rápido. Depois eu ensino quem tiver interesse aí e tal, mas enfim. Vamos lá. Tendo isso aqui em mão, você pode vir, trazer isso aqui dentro do hub do shopping, tá? Porque esses aqui são catálogos que você está sozinho, a ferramenta não vai ativar a promoção, porque não tem por que ativar a promoção, você já está ganhando nele, né? Mas a gente sabe que anúncio com promoção geralmente gera melhores visibilidades. Então eu venho aqui, seleciono e eu faço uma alteração de... e essa base aqui não está... É que essa conta a gente está começando a trabalhar, então não tenho todas as liberações. Deixa eu ver se eu pego numa conta minha aqui, só para... Peraí, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, mas vamos... As dificuldades elas vão aparecendo, a gente vai diluindo elas. Mas eu também vou precisar pegar um outro MLB. Deixa eu pegar um MLB aqui. Vamos supor que eu fiz aquele filtro lá e eu trouxe os 3 MLBs, um do lado do outro aqui com vírgula, tá? Então, obviamente, vai aparecer os MLBs aqui. Você vai selecionar e vai clicar aqui, ó, editar preços, aplicar descontos nos anúncios selecionados. Aí você coloca aqui 5%, seleciona a data de hoje e mais 30 dias, então 16/7/2025, 14 horas e 45 minutos, até, eu coloco geralmente um dia menos, né? 15/8/2025, 23:59. E aí você clica aqui em salvar, que ele vai aplicar. Eu até vou fazer para esse anúncio, porque esse anúncio eu estava precisando mesmo ativar uma promoção nele, tá? Então, feito isso, você já tem mais um assunto, né, que a ferramenta te auxiliou. Seja para encontrar de forma rápida, seja para identificar que você está sozinho nesse catálogo, porque senão você talvez não teria essa informação, tá? Então, a ferramenta te ajuda de várias formas. Nem sempre a inteligência dela vai ser exatamente do jeito que você quer, porque óbvio, né, às vezes, da mesma forma que eu estou colocando aqui, tem muita gente que quando está ganhando o catálogo, não quer nem saber de promoção. Cara, se eu estou ganhando, eu quero continuar só ganhando, quero vender cada vez mais. Por isso que não dá para atender todas as situações, tá? Então, o personalizado é justamente para você não depender da regra fixa dela. A inteligência dela é altíssima, mas você não precisa depender da inteligência dela. Você pode criar as suas regras personalizadas. Agora, como criar isso
e de que forma você vai fazer, né? Se vai ser através de, de tags com regras, ou esses casos eu vou pedir para ela não precificar. Então eu identifiquei que eu sou ganhador sozinho de um catálogo que eu não tenho concorrência. Primeira coisa que eu faço é vir nela e pedir para ela não alterar preço. Pode ser, porque eu vou ativar manualmente ou lá pelo Mercado Livre, que aí eu consigo, né, ver qual que é a menor promoção que tem disponível ali, ou eu posso fazer dessa forma que eu fiz agora, né, aplicando o mínimo possível, que é 5 do Mercado Livre, que é o desconto, e deixo rodar. Então tudo isso é válido para você entender que os filtros, o próprio entendimento, né, desse Mercado Livre, de ganhar catálogo sozinho ou não e tal. E tem um outro detalhe, tá? A partir do momento que volta a ter um concorrente, se você não tiver bloqueado ela para mexer, tá? Ele volta a entender que você tem concorrente, então ele volta a usar essa regra de 10% aqui, ó. Porque você não tinha concorrente, então não fazia sentido ficar oscilando o preço, né, com um preço dinâmico. Mas como agora você voltou a ter concorrente, faz sentido ele analisar e vender no mínimo necessário. Então, se o seu concorrente entrar com um preço acima do seu, ela nem vai fazer nada. Ela só vai, na verdade, ficar ainda tentando aumentar o seu preço, porque agora ele está vendo que tem concorrente na madrugada, naquela questão de atualização, ele consegue buscar um preço ainda mais alto para ver se você não está deixando dinheiro na mesa ali. Porém, se o concorrente entrar no preço mais baixo, que geralmente é o que acontece, ela vai buscar se estiver dentro das suas regras de precificação, tá bom? Bom, mais uma vez, eu acho que o lance de você começar aqui com tudo desligado, entender tudo bacana, né? Ver como que é a ferramenta, fazer filtros, mexer no preço, reatualizar, tudo bacana, legal. Depois ligar só a API do catálogo, porque isso aqui ganha muito benefício nessas questões de preço dinâmico. E eu acho que aqui está o segredo do bolo. Eu acho que aqui está a situação que eu vejo com muito bons olhos e posso até passar para vocês como uma expertise, talvez minha, que eu desenvolvi, talvez não sirva para todo mundo, mas eu não uso, por exemplo, a ferramenta para anúncios tradicionais, anúncios que não estão no catálogo. Não é que eu não uso, desculpa, vou refazer a minha frase aqui. Eu não uso o envio de preços dessa parte de anúncios tradicionais, porque eu entendo que o anúncio tradicional é onde você tem uma possibilidade de lucrar mais do que qualquer regra. Você pode lucrar mais do que qualquer número frio, número fixo. Então, eu não preciso ficar travado a 10%, a 15%, a 20%. Eu posso tentar num anúncio tradicional, que eu não estou dependendo de visibilidade de catálogo, eu estou dependendo da visibilidade da minha construção de anúncio e da reputação da minha conta, tá? É óbvio que o preço impacta, então não adianta também pegar um produto que está todo mundo vendendo por 1.000 e você querer vender por 2.000, né? Só se realmente, enfim, o padrão que a gente sabe de resposta de mercado é que não vai vender, ou se vender vai vender muito pouco, tá? Mas acho que isso que é o legal. Eu acho que o anúncio que não é de catálogo, você tem que ter uma tratativa diferente, você tem que tentar recuperar, às vezes, até um lucro que você está perdendo lá no catálogo. Às vezes, no catálogo, você está num preço dinâmico, precisando ser competitivo para vender, e fora do catálogo, como você vai construir um anúncio legal, como você realmente vai usar o seu tempo ali, investir o seu tempo em construir uma boa oferta, né, extremamente personalizada, extremamente estratégica, eu acho que você pode ir fazendo os filtros, tá? E você pode ir personalizando as regras de margem até você realmente poder aplicar. E aí sim, né, numa situação como essa, de repente ligar o envio de preços total, que ele também envia promoções para o Mercado Livre. E se você não quiser, que inclusive é o que eu faço, tá? Que eu não ligo essa terceira etapa aqui, filtro, identifico ali anúncios que eu tenho margem para aplicar 5, de repente tem anúncio que eu tenho margem para aplicar 15, porque eu já precifiquei ele de forma inicial. Como não é catálogo, não tem por que eu ficar focado no preço. Às vezes o produto está todo mundo vendendo por 1.000, eu posso colocar ele por 1.499, 500 conto mais caro. É a minha estratégia. Mas depois eu venho e dou uma promoção de 15% a 20%. Né? Deixo um tempo lá e aí eu fujo dessas regras da ferramenta e faço algo um pouco mais, né, um pouco mais de tato ali, um pouco mais manual, porque eu vejo que é onde você consegue
distanciar. E aí sim, talvez depois de tudo isso configurado, já sabendo, ó, esse anúncio aqui não precisa ser 15 de margem, eu posso vender com 20, esse aqui dá para vender até com 25, porque eu testei, apliquei promoção, rodou e tal. Aí de repente você vem e configura essas margens personalizadas nesses anúncios específicos, que não são de catálogos, tá? E aí sim você liga o envio de preço total, se você achar que faz sentido, beleza? Bom, de uma forma geral, eu até quero, né, nas próximas conexões, falar um pouco mais dessa parte de anúncios fora de catálogo, né? Porque a gente fala muito de catálogo, então era até que dá chato, né? Mas a gente sabe também que, infelizmente, é onde vende mais. Então, a ferramenta, ela é muito, muito, muito pautada para você ser competitivo sem perder dinheiro. Ser competitivo tendo controle de quanto você está ganhando, né, de quanto está sendo o seu lucro. E, obviamente, as outras partes que é importante, promoção, anúncio fora de catálogo, tudo aquilo que você precisa fazer como gestão ali, anúncio que está no full, não está no full, regras específicas para full, que vem, né, no contexto disso tudo, faz com que você use a ferramenta e tenha mais gestão sobre o seu negócio, tá bom? Enfim, essa transmissão de hoje foi para a gente avançar um pouco mais em relação à usabilidade da ferramenta, né? Então a gente veio lá desde a etapa de pós-configuração, né, de como utilizar isso daí, e a gente entrou aqui agora um pouquinho mais na parte de usabilidade. É óbvio que tem muita coisa ainda para a gente falar, tem muitos temas para a gente organizar. Quero, a partir da próxima live, separar alguns anúncios para fazer demonstrações com prática. Então, mexe no preço, vai lá no catálogo, analisa, de repente espera alguns minutos, né, vai falando de alguns temas aqui, volta no catálogo, porque, obviamente, se a gente usa algumas ferramentas, a sua concorrência também pode estar utilizando, tá? Ou até mesmo pode estar utilizando o famoso preço dinâmico do Mercado Livre lá, que ele libera o Mercado Livre mexer no preço dele sem ele precisar ir lá apertar o botãozinho de baixar preço. Tem isso para promoção, inclusive ontem a gente tá rodando uma notificação aí na sua ferramenta, que se você não desligou lá nas configurações os ajustes de preço automático do Mercado Livre, pode ser que você esteja tomando prejuízo aí e não tem nada a ver com a ferramenta, tá? É algo que a sua conta está configurada para fazer. Então, lá na central de promoção, dentro de configurações, você tem lá uma opção de permitir o Mercado Livre a fazer descontos personalizados no seu anúncio. Gostaria de pontuar que eu acho que isso é importante você analisar, porque tem gente que está tomando muito prejuízo aí, não está nem vendo, né? Mas você que utiliza a ferramenta, pelo menos desse mal você não corre, que você pode estar tomando prejuízo, mas vendo você tá, porque ele baixa ali o preço e mostra a margem. Então você faz aquele filtro ali com a margem negativa, vai mostrar que você está vendendo aquele produto no prejuízo. Aí basta você ir lá na central de promoção do Mercado Livre, em configurações, e desativar se você achar que faz sentido, tá bom? Então nas próximas conexões a gente vai trazer um pouquinho mais de prática em relação aos anúncios, e aí sim a gente vai também avançar um pouco mais em cima de regras personalizadas. Eu vou tentar trazer alguns cases ali de anúncios que fazem sentido você pensar em curva N, faz sentido você pensar em curva E, tá? De uma forma muito clara, né, para você ter mais tranquilidade para utilizar a ferramenta. De repente você começar com a margem fixa, para você ver melhor ali. Ela não vai deixar de mostrar a curva ABC, ela não vai deixar de você poder fazer essa curva ABC para alguns anúncios específicos, mas de uma forma mais tranquila você consegue identificar o que está acima, o que está abaixo desse padrão, seja de 15, seja de 10. O que está muito acima, de repente você pode ativar a promoção, o que está muito abaixo você pode corrigir, enfim. Então eu acho que a ferramenta ela tem muitas usabilidades, beleza? Bom, essa foi a nossa live de hoje. A ideia é tentar ser sempre aqui o mais rápido possível aí, né? Porque estamos no meio do dia e ainda tem às vezes muitas demandas aí para acabar, para resolver. Então a gente tenta ser o mais enxuto possível aqui para que a gente consiga também levar os melhores conteúdos para vocês, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês têm os nossos canais aí de comunicação, WhatsApp, e-mail, fumaça, o que precisar aí, manda que a gente tenta auxiliar e fazer com que vocês tenham uma melhora de performance com a ferramenta de precificação. Beleza? Um grande abraço, mais uma vez, uma boa tarde a todos e uma ótima
quinta-feira, amanhã você vai vender muito. Eu tenho muita certeza disso e espero que a ferramenta esteja te ajudando a vender cada vez mais. Um abraço, até logo, tamo junto.